Este é o CC50. E hoje nós vamos começar a falar sobre a web. Né? E todo mundo feliz. Na verdade, muitas das coisas da web a gente vai tomar como já funciona, já existe. Na parte que a gente mexeu com C, a gente sempre ia mais fundo, e como é que funciona isso, e como é que funciona isso que faz funcionar o outro. E ia sempre mais fundo nesse low level, ia tentando entender como é que as coisas funcionam. Aqui, como tem uma complexidade muito grande em várias coisas, e elas já foram construídas em cima de outras coisas que já estão por aí há um tempão, a gente vai tomar como uma coisa dada essa coisa chamada internet. A gente vai pensar que a internet funciona e a gente vai mexer com isso e fazer coisas mais interessantes funcionar a partir disso. Ok? Para alguns de vocês que acham legal coisas de networking, de redes, de internet, vocês podem se aventurar e pesquisar alguma coisa sobre como é que ela funciona. Tem algumas coisas bem interessantes nisso aí, mas a gente vai falar um pouquinho só básico dessa coisa. Basicamente, todo mundo sabe o que é internet, né? Todo mundo aí mexe com a internet. E a internet, ela é simplesmente você pegar um computador e ligar no outro, e ligar no outro, e ligar no outro, e ligar vários computadores juntos. Todos os computadores do mundo, basicamente, estão ligados juntos. E um computador consegue mandar, então, informações através de arquivos. A única coisa que você consegue mandar de um computador para o outro são bits e bytes. A única coisa que você consegue fazer com o computador é mandar de um lado para o outro bits e bytes. Quando você entra na internet, o que acontece é que um computador lá no Texas está te mandando uma linha, uma string de zeros e uns, e o seu computador está recebendo e interpretando aquilo de alguma forma, certo? Mas como saber como é que você está interpretando aquilo, né? Alguém tem alguma ideia de como é que a gente faz para receber uma string gigante e interpretar aquilo de alguma forma? Extensões de arquivos, falou ali. Fala. O seu navegador faz isso. O seu navegador faz isso, é. Mas o que ele faz? Então, extensão de arquivos é uma boa, porque o que é extensão de arquivo? Se falar que um arquivo é .bmp, é só você falar, computador, esteja preparado para os bytes que vão estar dentro desse arquivo, vão ser os 54 primeiros, tem a ver com o que mesmo? Informações sobre uma imagem. Depois dos 54 primeiros, você vai receber um monte de triplas de 3 em 3 bytes, né? Que cada uma dessas representa um pixel. Isso é aquelas coisas que a gente já viu. E esse é o formato BMP, tem outros formatos no computador, muitos formatos, .doc, .txt, .c. E o computador está preparado para receber muitos desses formatos. Mas na verdade isso é só uma convenção criada pelo homem. Você pode colocar um arquivo .c e abrir ele com o Paint, se os 54 primeiros bytes dele estiverem certos lá, configurados para falar as informações sobre a imagem, e depois se tiver realmente uma imagem com não sei quantos pixels que você quiser lá, o Paint vai ler aquilo. Só que ele vai ter problemas um pouco com aquela coisa de ser um arquivo .c e não um .bmp. Ele está preparado para pensar no .bmp. Então o computador aqui recebe um arquivo de texto, é uma string de texto, de dados, lá do Texas, por exemplo, como eu falei. Acontece que tem algumas camadas no funcionamento da internet. A primeira camada é o jeito que você manda essa informação, chamada Ethernet. Ethernet, vocês já devem ter ouvido falar disso também, pelo menos por alto. Ethernet é simplesmente aquele cabo. Aquele cabo que muitos computadores não têm, porque agora existe wireless, né? Mas aquele cabo, normalmente azul, parece um cabo de telefone, que você coloca lá no computador e recebe internet. Alguém tem ideia de para que aquele cabo funciona? Como é que ele passa dados através daquele cabo? Corrente elétrica. E como é que se transforma a corrente elétrica em dados computadorísticos? Por exemplo, assim, se você estiver passando corrente é 1, se você não estiver passando corrente é 0. Já consegue mandar um inteiro aí, já consegue mandar um programa, já consegue mandar o que você quiser. Quem sabe se a gente consegue mandar 1 e 0, a gente consegue fazer o que a gente quiser, certo? Não é tão simples quanto isso, assim, mas essa é a ideia básica, é isso que eu quero que vocês entendam. Então a Ethernet funciona, esses fios que ligam todos os computadores funcionam. E você tem que saber também que todos os computadores eles não estão ligados só através de um caminho. Por exemplo, eles estão ligados, tem várias subestações que mandam para todos os lados esses fios de Ethernet, mais ou menos isso. No nosso computador que sai da minha casa, ele vai, sei lá, aqui em Vitória tem um centro desses que vai para São Paulo e de São Paulo vai para o Texas. E do Texas vai para Atlanta e de Atlanta vai para Boston, por exemplo. E é assim que o meu computador se liga com o computador de Harvard e eu consigo conversar com o professor do CS50 lá. Mas se do nada der um problema lá em São Paulo e cair
aquele sistema lá. A internet foi desenvolvida para fins militares. A primeira vez que eles criaram essa rede de computadores, eles fizeram para os militares utilizarem dos Estados Unidos. E para fins militares, você tem que pensar que as coisas vão ser destruídas. Porque numa guerra as coisas são destruídas. Então eles queriam que essa rede de computadores funcionasse sempre. Não importa se acabar, metade desses centros foram destruídos e ainda quer que uma informação saia do ponto A e chegue no ponto B. Então existem vários caminhos. Esse caminho que eu falei aqui não é o único caminho, ele pode ser o mais rápido. Mas se o de São Paulo explodir, pode ser que no Rio tenha um centro desses que mande também lá para onde eu quero a minha informação. Tá? Além disso, tem uma coisa chamada, por cima dessa Ethernet, tem uma coisa chamada IP, que vocês conhecem também, que alguém sabe o que é o IP? É o Internet Protocol, na verdade, é o protocolo mais básico da internet. Protocolo o que é? É uma tabela ou então uma coisa que alguém convencionou. Igual o ponto .bmp, ele é um protocolo de uma imagem, certo? Então esse IP, alguém convencionou que todo computador vai ter um endereço, e esse endereço é um número, só para diferenciar um computador do outro, para eu saber, na hora que eu estou recebendo uma informação, de onde está vindo aquela informação. Tá? Esse endereço IP, vocês devem saber, ele é composto por um número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. Tá? Tem outros jeitos também, porque tem o IP 2.0. Agora, vou falar por que tem o IP 2.0 agora. Porque cada um desses 4 números, por aí, cada um desses 4 números, vou escrever aqui, ó, você tem um número, sei lá, número, ponto, outro número, ponto, outro número, ponto, outro número. Dá pra ler, ele tá muito pequeno, né? Vou aumentar o tamanho. Fontes, pá. Então você tem 4 números. Cada um desses números aí tem 1 byte. É convencionado que utiliza 1 byte para armazenar aquilo lá. Quantos números você pode colocar, então, ali no primeiro número, por exemplo? Quantas possibilidades de número você tem para o primeiro número? 255. 256, porque tem o zero também, né? Tá. Então, se você tem 256 possibilidades para o primeiro, 256 para o segundo, 256 para o terceiro, 256 para o quarto, quanto você tem, de fato, no geral? Que é a mesma coisa que 1 byte mais 1 byte mais 1 byte mais 1 byte. 4 bytes, um int. Quantos inteiros você pode apresentar com int? Se você pensar que você pode ter positivo e negativo, mas os IPs são sempre positivos. Então você tem 4 bilhões de números possíveis para IP. E eles estão acabando. Acreditem ou não, os endereços IP estão acabando e criaram agora um novo IP que tem 128 bits para armazenar, ao invés de simplesmente esses 4 bytes aí. E agora eu acho que não vai demorar um bocado mais de tempo para acabar, certo? Só que aí não gera nenhuma incompatibilidade com as empresas antigas. É uma coisa que ainda está mudando, mas tem alguns sistemas que eles têm que vir aceitar isso ainda, e para mudar uma coisa dessa, a internet demora um certo tempo. Mas os IPs assim ainda não acabaram, ainda dá para fazer assim, mas está acabando. Tá? Por isso que eles estão vendo a possibilidade de mudança. Alguma pergunta? E esse IP é para cada cabo de rede, seria? Para cada computador. Cada computador já vem. Cada computador. Não importa se ele está passando por São Paulo ou pelo Rio, o meu computador vai ter lá em Boston, vai ter o mesmo número, o mesmo endereço IP. Tá? Não importa se ele está passando por São Paulo, pelo Japão ou por qualquer outro lugar. Mas se eu tiver 2 computadores ligados na mesma rede em casa, se eu tiver 2 computadores na internet, vai ter 2 IPs diferentes. Você vai ter 2 endereços diferentes, com certeza. E dentro da rede você ainda tem uma coisa daquele tipo que vocês devem conhecer também, que é 192.168.1. Isso aí são endereços IP dentro da sua própria rede, e não endereços IPs para o mundo de fora. Fala. O que um Hamash faz? Um Hamash, ele simplesmente pega o endereço IP do cara e pega o seu endereço IP e conecta os dois para você conseguir... Aquele IP que ele informa é o seu IP real? É o seu IP real. Uhum. É o seu IP na hora, o endereço IP mesmo. Não. Não, ele inventa o número ali só para deixar bonitinho. Não, ele faz o real. Mas...
Então esse protocolo IP ele é simplesmente um endereço. Mas na hora que você entra na internet, você escreve cc50.1.br, você não está escrevendo o endereço IP do computador que tem lá em Atlanta que está hosteando o site CC50. Você não está escrevendo 171.42.005. Alguma coisa assim. Você não está escrevendo isso. Você está escrevendo cc50.br. Então, qual a coisa mais lógica a pensar? Existe uma tabela bem grande na internet que fala que esse endereço IP tem esse nome, e esse nome é chamado de DNS, Domain Name Server. É o nome de um domínio, no caso, que é, por exemplo, facebook.com, google.com, são todos nomes de domínios. E quando você escreve isso lá no seu browser, o que o seu browser realmente faz é ir em um servidor DNS, que é simplesmente um computador. Sempre que eu falar servidor aqui, é um computador, tá? É um computador que tem uma tabela gigante nele, e ele pega um número de entrada e te devolve um nome, cc50.com.br, ou o contrário, ele pega um nome, cc50.com.br, e te devolve o número do IP desse cc50. Tá? Acima dessa camada ainda, tem a mais importante e interessante, que é o protocolo HTTP. Tá? O protocolo HTTP é o protocolo com o qual a gente vai trabalhar, que aonde vocês já viram isso? Vocês já viram isso na URL, quando vocês escrevem c50.br, não vai c50.br, ele automaticamente aparece lá, http://c50.br/. E a gente vai ver daqui a pouquinho que essa barra que ele coloca lá é importante, porque sem essa barra o negócio não funciona muito direito, não. Mas o que é esse HTTP? É simplesmente uma convenção que alguém fez que falou o seguinte: quando mandar do ponto A para o ponto B um arquivo de texto, eu vou ler esse arquivo dessa forma aqui. Uma string de texto, como vocês podem pensar da forma que vocês quiserem. Eu vou ler esse arquivo dessa forma aqui. Os primeiros 5 bytes estão referentes a coisa tal, o segundo, depois desses vem 10 bytes falando sobre o nome do site, depois tem não sei quantos bytes falando sobre alguma coisa desse tipo. A gente pode pensar que é alguma coisa desse tipo, certo? E na verdade sempre... Ops, eu queria mostrar isso aqui primeiro. Sempre que você tem sempre que você está tentando acessar a internet, você está trabalhando no cliente. O cliente é simplesmente qualquer computador que está tentando acessar a internet ou está tentando fazer alguma coisa desse tipo. E o servidor é o computador onde isso está armazenado. Tá? Você pode pegar o seu computador da sua casa e transformar ele num servidor, para outras pessoas conseguirem acessar coisas no seu computador. O seu computador não tem nada que impeça ele de ser um servidor. E vocês vão fazer isso. Para esse P7 agora, vocês vão ter que transformar o computador de vocês num servidor para conseguir rodar PHP e linguagens que mexem só no servidor no computador de vocês. Mas isso está bem explicado mais no P7, eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco também. Mas voltando aqui, o cliente, ele simplesmente pede alguma coisa para o servidor. O que é alguma coisa? Por exemplo, ele pede, eu quero o arquivo de texto que está associado a www.cc50.com.br. Acontece que cc50.com.br tem um arquivo de texto associado a ele, que é a página do C50. Tá? Além do arquivo de texto, tem algumas coisas mais, imagens, esse tipo de coisa. Mas aí ele pede para o servidor, e o servidor devolve um arquivo de texto gigante, ou pequeno, dependendo do site. No caso do C50 tem, sei lá, alguns mega, e devolve para o cliente. E esse protocolo HTTP diz para o cliente como que esse arquivo vai ser lido. É simplesmente o protocolo que fala como que isso aí vai ser lido. Certo? Alguma pergunta sobre protocolo HTTP? Muitas coisas da internet, a gente só vai dar uma arranhada na superfície mesmo, a gente não vai entrar em detalhes sobre essas coisas. Mas a gente vai conseguir fazer coisas bem interessantes com isso. Já falei para vocês também que a gente vai aprender muitas linguagens agora. Muitas. Tipo, a gente passou o semestre inteiro pensando só em C, mas para a web tem muitas linguagens envolvidas. E essas são as linguagens aqui que a gente vai aprender. Já apareceu esse slide antes. 3 dessas linguagens são linguagens de programação e outras 3 dessas linguagens não são linguagens de programação. Tá? HTML, vocês devem conhecer, é a linguagem
da web. É a linguagem mais básica da web. É simplesmente um site escrito em HTML. No basicão dele, ele é escrito em HTML. Mas essa é uma linguagem estética que chama. É uma linguagem que você só coloca conteúdo lá, mas ela não é dinâmica. Ela não consegue mudar devido ao input do usuário. Se o usuário digitar alguma coisa, isso aí não vai mudar em nada. HTML você não consegue programar, você não consegue colocar um loop for, você não consegue colocar um if, não consegue colocar nada disso. Só consegue colocar com HTML, mostre a letra A. É simplesmente uma linguagem que só tem printf. Mais ou menos isso. HTML é uma linguagem cuja única função é printf. Tá? CSS é uma coisa que também é muito pouco parecido com uma linguagem. Chama Cascading Style Sheets. É coisa de estilo. Como o nome de style é de estilo. E ela anda de mãos dadas com HTML. Antigamente, todas as páginas eram feitas só com HTML. Mas HTML tem várias restrições, porque o HTML só deixa coisas quadradas na tela e ele não deixa você fazer muitas coisas com posicionamento e é complicado mexer só com HTML. E atualmente o HTML é usado para fazer o texto, para dar os printfs, e o CSS é usado para falar onde que esse printf vai aparecer na tela. Qual é a cor desse printf? Qual o tamanho da letra desse printf? Então o HTML ele fala qual é o texto que vai aparecer lá. O CSS ele fala como que esse texto vai aparecer, aonde, com que cor, com estrelinha em cima ou não, coisas desse tipo. Tá? Essas duas linguagens não são de programação, então vocês vão ver que sabendo poucas palavras, vocês vão conseguir fazer tudo com essas linguagens. E é uma coisa interessante, quando você entrar na internet... Olha que site bonitinho. Esse site dá para ser feito só com HTML, não precisa de CSS para fazer ele, tá? Esse é o site da dancinha do hamster. Todos os sites da internet, se você entrar aqui e clicar com o botão direito e for em View Page Source, que é ver o código-fonte, você consegue ver o HTML disso, tá? Aí, pô, é triste, eu tive um trabalho fazendo um site e todo mundo vai poder ver e copiar de mim o código. Mas é porque HTML não é considerado uma linguagem que requer algum pensamento. Não é considerado uma linguagem que requer algum nível intelectual. Por isso, não tem problema você disponibilizar, tá? Porque HTML você não precisa pensar e não precisa fazer coisas assim que tem alguma dinâmica realmente intelectual nela, porque é simplesmente mostrar coisas. Tá? É simplesmente printf um atrás do outro. E para alguns de vocês isso aqui pode parecer familiar, mas a gente vê que esse site aqui é muito simples. Tem um monte de coisinha chamada IMG, que deve ser imagem. Eu acredito que as imagens sejam esse monte de hamster aqui. E além disso, na verdade, não tem muita coisa. Só tem mais umas coisinhas aqui, mas depois a gente dá uma olhada nisso. Mas tem muitas imagens e é só isso, tá? E isso é um site feito simples só em HTML. Mas a coisa legal que eu queria mostrar para vocês é que dá para você entrar no HTML das páginas e ver como é que elas são feitas e até copiar para o seu site. Na verdade, eu tenho aqui nesse computador um servidor LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP. Já falei isso para vocês. Que simplesmente um servidor que faz rodar a internet no computador, que dá para hospedar coisas na internet. E eu baixei alguns sites aqui, baixei esse código-fonte. Como é que eu baixei? Eu entrei aqui, apertei Ctrl A, que seleciona tudo, depois dei Ctrl C, abri um arquivo de texto no meu computador, dei Ctrl V e fechei o arquivo de texto. E não esqueça de salvar. Aí eu vim aqui, para quem não sabe, todo mundo entra no Ubuntu, tem essa pastinha aqui, né? Mas você pode apertar para voltar aqui e você vai descobrir que tem mais coisas além da sua pasta home no Ubuntu. Aqui é a pasta root que chama, é a pasta raiz do seu Ubuntu ou do seu Linux. E é a pasta onde na verdade tudo está aí dentro. A pasta home é só um pedacinho disso aqui, que é onde você está acostumado a mexer. Tá? Todas as outras têm a ver com o funcionamento do Linux, essas coisas, tipo a pasta Windows do Windows. Mas a pasta que é interessante para a gente que é essa var. Porque quando você instala o sistema do Apache, que é o servidor web, ele vai, por default, por padrão, ele vai procurar os seus sites, não em home, mas em var www.
E aqui dentro ele vai procurar os seus sites. Tá? Como é que você faz para acessar o site? Eu terminei de instalar o meu servidor aqui. Tenho a minha pasta var www. Essa pasta já é criada automaticamente no computador de vocês, quando vocês instalarem. Tá? Tem essa pasta www. Como que eu faço para acessar, então, alguma coisa na internet desse servidor aqui? Quê? Clicar com o botão direito, abrir com o Mozilla Firefox? Acontece que não. Eu tenho um arquivo que, por exemplo, o site 150, o arquivo básico dele é esse index aqui. PHP não vai abrir, é verdade. Esse aqui, index.html. Abrir com o Mozilla Firefox. Ele vai abrir. Mas olha o que está escrito ali em cima. File : Não tem HTTP. Se não tem HTTP, quer dizer que não há conversa entre um cliente e um servidor. Quer dizer que o meu servidor não está sendo utilizado. O Firefox ele só é esperto para ver que eu estou tentando abrir um arquivo que está dentro do meu computador e ele dá o pulo dele lá para conseguir mostrar para você como é que esse arquivo ficaria se tivesse no servidor. Mas por aqui eu não estou acessando ele com o servidor. Digita localhost/Google. Por que localhost? O que você está fazendo ao digitar localhost? Você está digitando o seu endereço IP. O que você deveria fazer é digitar o seu endereço IP. Então, 192.675.43.20. Eu não sei o meu endereço IP, tá? Mas acontece que tem essa palavra. O meu endereço IP é alguma coisa desse formato, mas tem essa palavra chamada localhost, que é simplesmente acha o meu endereço IP e vai para ele. Então, o que você tem que fazer é entrar num site tipo esse aqui, ó. É 127.0.0.1 é exatamente um outro nome para localhost. É um apelido para localhost. Na verdade, localhost é um apelido para 127.0.0.1. Ele está entrando na internet. Ele entra na internet, procura, vai para o servidor de fato e me devolve uma coisa do servidor. Quando faz isso. Ele demora poucos milissegundos para fazer isso, mas ele faz. Não, porque basicamente ele não poderia entrar, ele não entraria na internet porque você tá, porque seu IP de internet na verdade é 190. Sim, mas ele está entrando na internet, só que é uma comunicação de ponto A e B, só que ponto A e B são iguais. É simplesmente isso. Ele funciona tudo como se estivesse na internet. A única diferença é que é mais rápido, porque ele não demora um tempo para ir até o Japão e voltar. Fala. Eu tô na minha casa lá, isso eu nunca tentei. Por exemplo, aí eu sei o seu endereço de IP. Aham. Tá ligado aí. Aí eu chego lá em casa e digo o seu endereço de IP. Uhum. Aí eu vou ter acesso a isso. Você vai ter acesso a isso. Qual é o seu endereço de IP? Ele muda. Ele muda. Para isso que você precisa comprar um domínio, que esse domínio ele vai pegar o seu endereço IP e mesmo que ele mude, ele vai, mudou, vou pegar e pegar de volta e falar, não, na verdade não é esse aqui, é outro. Então você precisa comprar um domínio para fazer isso funcionar, certo? Mas, se você pegar o meu endereço IP, você vai conseguir acessar isso aí. Vai conseguir ver essa dancinha do hamster, certo? Você baixou as imagens? Eu baixei, são 4 imagens só, ele repete muito. Aí, como é que eu fiz isso aí? Na verdade, eu só estou fazendo isso dentro do meu computador porque a escola aqui não tem internet para usar. E normalmente eu iria entrar no site de verdade e mostrar isso para vocês do site de verdade. Mas como eu precisava ter exemplos para mostrar aqui, eu baixei todos os sites e eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu baixei. Eu vim aqui em Hamster, baixei as 4 imagens que o hamster.com lá tem, copiei o HTML igualzinho, copiei o HTML exatamente igual para uma coisa chamada index.html. Esse index.html é só uma convenção para, se você não me der nenhum nome de arquivo, procura por index.html, tá? Então, fala. Qual a diferença de HTML para HTML? A versão do HTML que você está usando, mas praticamente nenhuma, tá? HTML é utilizado mais formalmente, então usa HTML. E ele também tem uma musiquinha, esse site, ó. Tá. Até o fim da aula de hoje vocês vão estar com habilidade suficiente para fazer um site desses.
projeto final não. Até o final do curso 650, vocês vão ter habilidade para fazer um site igual a esse aqui. Vocês vão ter conhecimento suficiente para implementar um site igual a esse aí, tá? Vocês vão saber praticamente tudo que alguém precisa para conseguir implementar um site desse. Dá trabalho implementar um site desse, tá? Mas presta atenção. Lembra do que a gente estava fazendo na primeira semana aqui no 650? Aquela coisinha do Scratch falando Hello World? E agora olha o que a gente vai conseguir fazer daqui a pouco. Mas um outro site que foi feito inteiramente com conhecimento adquirido nesse curso foi esse aqui, tá? Funciona direitinho, eu espero. Mas então, voltando aqui ao que a gente estava falando, eu falei do HTML e do CSS, e que esses dois aí é fácil copiar. O CSS também tem um arquivo lá que você pode copiar ele, e tem muitos sites que são baseados no CSS para posicionar as coisas. Então você pode copiar também. Mas como que você faz um site que muda? Um site que, dependendo do que o usuário estiver fazendo lá, esse site muda. Por exemplo, um site que tem login. Se você logar no site, aparece seu nome lá. Só isso aí já muda dependendo do usuário, certo? Então você precisa usar uma linguagem que se comunica com o servidor. Uma linguagem que lá dentro do servidor, ela tem um if também, tem um for, tem coisas desse tipo, igual a gente viu em C, e pergunta: se o nome do usuário for Lemon, o HTML que vai sair para o usuário não vai ser o HTML comum. O HTML vai ser o HTML comum, mas no finalzinho vai ter o nome do Lemon lá escrito, entendeu? Então, lá no servidor, você tem o poder de, dependendo do que o usuário fez no cliente, o servidor mudar qual que é o HTML, qual que é o arquivo de texto que vai ser enviado de volta para o cliente. Vocês entenderam isso aqui? Então, o HTML é uma linguagem que está só no cliente. Tá? E o CSS também. O PHP é uma linguagem que está lá no servidor, que serve para mudar esse HTML dinamicamente. As outras linguagens que estão aí, SQL. Alguém sabe o que é SQL? Banco de dados. Banco de dados é um arquivo de texto gigante que tem um monte de dados e o SQL serve para você procurar dados lá dentro. Tipo, todos os nomes dos usuários do seu site. Alguma coisa desse tipo. E senhas. JavaScript. JavaScript é uma linguagem de cliente. Ela não é uma linguagem como PHP que funciona no servidor. A gente sempre vai ter essa diferença entre linguagem de cliente e linguagem de servidor, certo? Só que o JavaScript ele é dinâmico. Você consegue fazer coisas que alteram o HTML da própria página. Tipo, você conseguiria fazer um hamster dançar com várias imagens que tem hamster parados. Isso aí não funciona assim porque são GIFs, esses hamsters aí. Mas eu poderia, com várias imagens que tem hamster parados, utilizar JavaScript para ficar mudando essa imagem várias vezes para fazer o hamsterzinho dançar. Por exemplo, isso dá para fazer com JavaScript. Ou então colocar aquele monte de spam, aquele monte de janelinha que eu já falei antes. E aquela janelinha muito legal que toda vez que você aperta lá no xizinho de fechar, ela muda de lugar. JavaScript serve para fazer esse tipo de coisa. E alguém sabe o que é o Ajax? O Ajax é uma coisa que o Google inventou, que é uma utilização do JavaScript mais interessante, que é uma mistura entre JavaScript e PHP. O Ajax é uma coisa que consegue perguntar para o servidor, o JavaScript ele fica só no cliente aqui, ele fica só no seu computador, rodando. O Ajax ele consegue, sem mudar a página que você está, ele consegue ir no servidor, perguntar alguma coisa, como o nome do usuário, e mudar isso aqui. Alguma coisa assim. Vocês vão ter uma ideia bem melhor de como é que essas coisas são daqui a um tempo quando a gente vê de verdade essas linguagens. Mas, por exemplo, o que é o Ajax? Quando você digita no Google, antigamente, você precisava digitar o que você está procurando e dar Enter. Atualmente, você digita, quando você termina de digitar, já apareceu com as coisas, você nem precisa dar Enter. Né? Isso é o Ajax. Isso é o Ajax funcionando. Se vocês quiserem ver, por exemplo, o Google, se você for digitar as coisas nele lá, vou botar aqui View Page Source do Google. E tem essa coisa bonita aqui. A grande maioria disso aqui é JavaScript, é Ajax. Projeto final aí do pessoal, né?
E tem uma coisa interessante aí também. Não tem estética de código, não. Boa pergunta, boa pergunta. O site do Hamster é muito melhor que o site do Google, presta atenção. O site do Hamster, ele tá bonitinho aqui, tem espaço, tem enter. Eu acho que o programador do site do Hamster foi um programador que se entendia melhor do que o programador do site do Google, né? É porque em sites como o Google e como o Facebook, que tem milhões de usuários por dia, cada bitzinho que tem aqui é pago. Então, cada espaço mandado do servidor para o cliente, do cliente para o servidor, é um ASCII, é um caractere ASCII. E cada caractere ASCII é um byte. E cada byte multiplicado por 1 milhão de vezes por dia dá um bocado de dólares. Então, acontece que eles não podem se dar o luxo de perder dinheiro só para estilizar o código. Então, o que eles fazem é escrever bonitinho, escrever certo, e no final das contas passar por um programa que vai procurando todos os espaços, todos os enters e tirando tudo. Entenderam? Entenderam? Mas ele tem alguns espaços também ali, né? É porque aqueles espaços são imprescindíveis. Aqueles espaços, sem eles, não ia funcionar o site. Alguma pergunta sobre isso aí? Não? Todo mundo entendeu como é que funciona o HTTP? O Ajax é muito diferente do JavaScript. É. O JavaScript, o PHP e o C são linguagens praticamente iguais, tá? JavaScript, PHP e o C. Então, se vocês aprenderam C, o JavaScript e o PHP são praticamente iguais, não tem diferença. O jeito que você faz o loop for é igual, o jeito que você faz o while é igual, o if é igual, tá? O Ajax, ele é diferente, ele é um bocado diferente, mas é a única coisa que é um pouco diferente em todas as linguagens que a gente vai ver aqui. Agora, vamos fazer um site aqui, então. Vou fazer um site aqui, tempo real. Porque a primeira coisa que você não tem que fazer nesse PC dessa semana é, depois de instalar o LAMP, que é esse servidor aí, é fazer um site. Essa semana tem só um, exercícios são vários que nem nos outros. São dois. O primeiro é fazer um site qualquer, tanto faz. Pode ser tipo aquela coisa do hamster lá. E a segunda é o de verdade, que é implementar um sistema que mexe com ações. Vocês vão ter que fazer um site que tem o usuário, ele pode logar, se registrar, mudar a senha. Hã? Por quê? E ele vai ter que verificar ações e... Mas não se preocupa, porque tudo que vocês aprenderam de programação até agora, para fazer isso, vocês vão precisar de coisas como for e if. Mas for quase não, só if, na verdade. Praticamente só if que vocês vão precisar, tá? Vamos fazer um site aqui agora, então. Eu vou criar um documento chamado home.html. E esse documento está vazio, vou abrir ele com gedit. E acontece que você precisa falar para o servidor sempre que está vindo um documento de HTML aí. E HTML, eu também esqueci de falar antes, ele tem várias versões, né? Antigamente, não sei se vocês lembram como é que eram os sites antigamente, mas eles eram muito mais feios comparados ao que eles são hoje. E um dos motivos disso é que o HTML foi evoluindo. O CSS também. O CSS está na versão 3 dele agora, que tem várias coisas legais. E o HTML está na versão 5. Vocês já devem ter ouvido falar disso, que a HTML5 é a mais nova coisa na internet, que ele já vem com vídeo. Você pode colocar um vídeo no seu site, só com HTML5 você escreve umas coisinhas lá e já deu um vídeo no seu site, como se fosse o YouTube. Não precisa de flash. Linguagem de alto nível para HTML também, né? Quê? Linguagem de alto nível para HTML. Como assim? Você usa simplesmente clicando, tipo Scratch. Ah, tá, sim. Existem, tipo, Dreamweaver, é um programa que você... isso chama What you see is what you get. O que você está vendo é o que você vai conseguir no final. Então você vai programar o HTML, né? Só colocando, mudando a cor, como se fosse lá no Dreamweaver mesmo isso. Mas eu não aconselho usar esse tipo de coisa porque você tem muito pouco domínio sobre o seu site. E o PHP, que é a coisa que dinamiza o seu site, fica muito esquisito, é muito difícil fazer, porque você não sabe como é que é o HTML do seu site, você só sabe como é que ele vai ficar no final, e o PHP ele altera o HTML. Então, o que a gente vai fazer aqui é tudo no bloco de notas assim mesmo, tá?
Aí depois eu tenho que falar, se eu colocar só HTML ali, qual versão do HTML é? 5, é a mais nova e melhor, então ele já está automaticamente aceitando aí que é HTML5. Computadores antigos, o computador antigo ele vai ter um browser antigo, e o browser antigo ele sabe lidar com isso. Ele vai ler isso aí e vai falar, pô, não aceito, então vai pegar o anterior que ele vai aceitar, tá? O browser é o responsável por fazer isso tudo que vocês estão pensando aí de mexer, sabe qual a versão do HTML. Acontece que eu tenho que repetir isso de novo. Todo arquivo HTML tem que ter uma tagzinha dessa chamada HTML. E em HTML, toda vez que você abre uma tag, isso aí é chamado de tag, você tem que fechá-la. Para fechar a tag, é simplesmente a mesma coisa, só que com uma barrinha ali, tá? Então é como se fosse o abre colchetes e fecha colchetes no C, é tipo isso, tá? Chaves, não é colchetes não, desculpa. E isso aí só quer dizer que vai vir um site aqui. Se vai vir um site, a primeira coisa que vai ter no site é a cabeça do site. Como bom estilo, eu sempre coloco o head e fecho o head antes de colocar o que está lá dentro, certo? E dentro dessa cabeça tem um título, que é aquela coisa que aparece lá em cima do site aqui, ó. Hamster Dance aqui, tá vendo? Esse é o título do site. E o título do meu site vai ser uma coisa bem original aqui. Tá? E essa é a cabeça do meu site, não tem mais nada aí. Mas o que aparece na tela do usuário mesmo não é a cabeça, é o corpo. Body do HTML. Então sempre abrir e fechar. Fala. Tem como botar mais alguma coisa nesse head, mas são só links para arquivos. Tipo, eu quero linkar o arquivo onde está contido o CSS da minha página. Aí você coloca lá no head. Eu quero linkar um arquivo de JavaScript que o Google fez, que não foi eu que fiz. Então manda lá para o site do Google. Alguma coisa assim. Você pode escrever o seu próprio JavaScript ali, pode escrever. Mas o que aparece no corpo não está ali dentro do head. Tá? É dentro do body mesmo que tá. E eu vou simplesmente colocar aqui Hello World. Essa é a nossa homepage. Tá? E acabou. Esse é o nosso site. Que? Não precisa identificar que você está mandando um texto. Não precisa identificar que você está mandando texto? Não precisa. Se você está dentro do body, você coloca um texto lá, você já está identificando que, na verdade, aquilo é um texto e ele vai imprimir lá. Só que, por fazer isso, ele não vai saber aonde imprimir. Ele vai imprimir no lugar padrão do browser lá. Porque eu não estou colocando mais nada aí. Mas a gente vai ver como é que vai ficar isso então. Agora é só salvar. E entrar em localhost. Isso está dentro de, vamos ver, www.class. Então, localhost /class / o quê? home.html. Certo? Opa! Você não tem permissão para acessar isso aí nesse servidor. Parece que pode ser que esse negócio exista, mas a gente não tem permissão. Como assim? Eu acabei de mexer no negócio aqui, ó. Aqui, acabei de fazer o arquivo, tá aqui, tá tudo certo. É porque tem uma coisa chamada permissão em um computador, e você coloca as permissões de quem pode usar, quem pode ler e quem pode escrever nos seus arquivos. Você clicar com o botão direito em propriedades dessa pasta aqui, eu estou mostrando isso aqui porque quando vocês instalarem o servidor LAMP, vai aparecer esse forbidden ali e vocês vão ter que fazer isso. Você vem em permissions, permissões, aí tem aqui quem é o owner dela, que é o dono, depois em o grupo e depois outros. O outros, na verdade, basicamente é o web. O grupo é como se fosse um grupo de computadores que teria acesso a esse arquivo. E tá vendo aqui, ó, o acesso é nenhum. E aqui o acesso é nenhum. O único que tem acesso sou eu, o dono. E quando você entra pela internet, pelo protocolo HTTP, você está entrando por um cliente. E um cliente nunca é dono do que está dentro do servidor. O servidor é dono do que está dentro do servidor.
Eu acesso como dono acessando pelo gedit lá, acessando pelo... abrindo um arquivo de texto. Mas quando eu entro pelo protocolo HTTP, ele está pensando no meu computador como um ponto B e não como um ponto A mesmo, certo? Então eu vou ter que mudar essas permissões aqui. Se eu colocar criar e deletar arquivos para todo mundo, o que pode acontecer? Isso é uma coisa que é bem sensível. Você sempre tem que deixar esse tipo de coisa o menor possível, a menor permissão possível. Quando é que você vai querer, por exemplo, deixar que os seus usuários criem e deletem arquivos? No protocolo HTTP ainda. Por exemplo, quando você faz um upload dos P7s, vocês estão criando arquivo dentro do servidor lá do C50. Você faz o upload dos P7s, vocês estão criando um arquivo, certo? Então vocês têm essa permissão. Acontece que tem uma única pasta dentro de todo o site C50, onde o mundo inteiro tem permissão para criar coisa lá dentro, tá? Mas essa permissão ainda é restrita, só pode criar coisa de tamanho máximo tal, só pode criar coisa da forma tal, por um protocolo tal, alguma coisa assim, tá? Mas, por enquanto, a gente não vai falar disso, a gente só quer que eles tenham acesso aos arquivos. E essa coisa aqui de executar, tem que deixar executar, porque senão não vai ser proibido executar também. E aqui, aplica as permissões a tudo que tem lá dentro, é o que a gente vai apertar aqui. Pronto. Vamos ver agora... Ops. Hello World. Essa blá, 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 a nossa homepage. Acontece que, como sempre, existem problemas nessa coisa aí de português que tem o C cedilha e os acentos. E é uma outra coisa que você vai ter que colocar no head aqui para avisar para o browser qual é o tipo de linguagem que está vindo aí. Tem umas coisas chamadas umas ISO 90851, que é a linguagem do português utiliza essas coisas. Mas a gente não vai entrar em detalhes sobre isso agora não. Vou simplesmente tirar o acento e pronto. Essa é a nossa homepage. Tá? Agora, depois que a gente já criou uma homepage, vamos fazer uma pausinha de 5 minutos, depois a gente volta. Então agora tem um videozinho, só um trailer, na verdade, de um vídeo maior que está circulando na internet já há 10 anos, que chama Warriors of the Net, os guerreiros da internet, que mostra mais ou menos numa animação 3D como é que a internet funciona. He came with a message. Tá sem legenda. Desculpa. Ele sabe ler arquivo ES, já testei antes. Falta lá. Espero que funcione agora. He came with a message. Cadê? Também acho que não deu certo, não. Agora. With a message. With a protocol all his own. He came to a world of cruel firewalls, uncaring routers, a dangerous far worse than death. He's fast, he's strong, he's TCP/IP, and he's got your address. Warriors of the Net. Muito bom, esse vídeo aí mostra muito bem como é que a internet funciona. Mas dentro desse vídeo dá para todo mundo ver os roteadores funcionando. Roteador, o que é? Eu não falei aqui antes. É simplesmente os centros onde os pacotezinhos são distribuídos. Os dados que querem ser mandados do ponto A para o ponto B. Então o centro lá em São Paulo que simplesmente pega um pacote e lê aqui, esse pacote está indo para lá, então manda para lá. Pega o outro pacote, está indo para lá, manda para lá. É simplesmente aquela máquina que ficava mandando as coisas de um lado para o outro lá. Isso é um roteador.
na casa de vocês, muitas vezes existem roteadores também, mas que eles só estão mandando ali de um computador ou do outro e mandando para o mesmo lado, que sempre vai sair para o mesmo roteador maior. E no final das contas tem um monte de roteador que manda tudo dos pontos, do ponto A para o ponto B que você quiser. Além disso, tinha o firewall, que era aquela coisa que mandava os bloquinhos para bater na parede ou não. E tinha uns números naqueles bloquinhos, que o firewall, ele olhava para o número, se fosse o número 25, ele tacava na parede. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Se fosse o número 80, ele deixava passar. Acontece que existe uma coisa além do endereço IP, que é mandado junto com esses pacotes, quando você passa dados de um ponto ao outro na internet, que é a porta. Tá? A porta... Pô, como é que eu saio desse modo aqui agora? Assim. A porta, ela é identificada por 2 pontos alguma coisa. E essa porta indica qual protocolo que você está querendo utilizar. Existem outros protocolos além do HTTP, como o FTP, o SFTP, o SSH, tem vários protocolos. RSS não é protocolo de internet igual esses outros, não. Mas... Então, o HTTP, o que a gente está usando, ele é o básico da internet. E a porta do HTTP é 80. Então, toda vez que você escreve um site, o que você está escrevendo aqui é cc50.com.br. Aí o browser pega isso e, na verdade, o que ele manda lá é http://c50.com.br 2.80/. O www está ficando obsoleto. O nome do domínio é c50.com.br, não tem www. Tá? E aquele 2.80 quer dizer que está sendo mandado por HTTP. Mas quando eu escrevo isso, ele não vai funcionar porque não tem internet aqui. Mas se eu colocar do localhost /c50 2.80, ele não vai achar. Ele não vai achar também. Não, você tem que botar localhost 2.80. Se eu colocar... Ah, sim. Isso. Bem falado. Agora, colocando localhost 2.80, ele simplesmente jogou para localhost, porque na verdade é a mesma coisa, porque o browser ele interpreta nada como 2.80 e 2.80 como nada também, porque é o padrão dele. Se eu colocasse por 2.25, ele tentaria fazer um FTP. E tem alguns firewalls que são simplesmente perguntam, esse endereço está tentando fazer HTTP? Então deixa ele passar. Se ele não está tentando fazer HTTP, eu vou mandar ele para o limbo. Tá? E essas são as portas, os gates, que são chamados. Além disso, vamos voltar então para o nosso site aqui, do Hello World. Porque vocês vão ter que fazer um site, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, como eu falei, é um site desse estilo aqui. Só tem um pouquinho de texto, uma imagem. O que vocês querem botar no site agora? Vamos colocar, sei lá, uma imagem. Eu quero colocar, mudar a cor. Eu quero mudar a cor do corpo do meu site. A cor do fundo. Então acontece que tem aqui parâmetros. Muito como nas funções de C, que levavam argumentos, aqui cada um desses body, head, cada um desses tags, eles têm parâmetros. E você pode colocar que é tipo a cor do que está ali dentro, a fonte do que está ali dentro, essas coisas. Então vai colocar BG color, que é background color, é igual a... deixa eu mudar. FF0000. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar vermelho. Red, RGB, Red, Green, Blue, então FF é vermelho, certo? Só na hora de escrever BMPs. Na internet é certo, tá? É complicado isso, mas na internet é RGB mesmo, tá? Então, você coloca isso aí o fundo deve ficar vermelho. Oh, ficou muito mais bonito agora, nem dá pra ler. Certo? A gente não tá pensando muito em estética aqui não, na hora de fazer esse site. Tá, eu vou diminuir um pouco a quantidade de vermelho aqui, eu vou colocar CC ao invés de FF, tá bom? Aí é um pouquinho menos de vermelho, de igual CC50, exatamente. O que eu vou colocar além disso? Eu vou dividir esse Hello World aqui e vou falar que ele é um header.
Header significa cabeçalho. Então quer dizer que é a cabeça, é o cabeçalho, tipo o título. Isso é o título. Então o título é Hello World, o título do meu texto. E vamos ver o que vai dar agora, então. Ele padroniza essa header para um título. Agora está aparecendo um pouco mais um título. Eu vou tirar esse fundo vermelho que não dá para ler nada ali. Alguém sabe que cor eu coloquei aqui? Estão bem, hein? Fala. Você não colocar nenhum argumento. Você pode colocar argumentos para definir qual é o tamanho. A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Tem como mudar a cor da letra? Hã? Tem como mudar a cor da letra, tem como mudar qualquer coisa no site. Centralização. Tem como mudar também, mas isso aí você mexe com o CSS, que ele posiciona as coisas para você. Tá? Vamos colocar, por exemplo, esse aqui também vai ser um header. Mas esse é um header de tamanho menor. Ele é H3, o H1 é o maior que tem, é o título mais importante. Esse H3 tem o H1, H2, H3, H4, H5. É um título um pouquinho menos importante do que ele. Tá? E vamos pensar agora, eu quero uma imagem. Eu quero colocar uma imagem de um hamster no meu site para ele ficar bonito. Acontece que eu tenho hamsters aqui. Dentro dessa pasta imagens, tem 2 hamsters. Eu deixo eu escolher qual for mais bonitinho. O da esquerda ou da direita? O branco pra ficar no meio, pra ficar transparente. O do fundo branco fica mais bonito, é verdade. Mas o da esquerda é tão bonitinho. Aqui a gente coloca, então, uma tag falando imagem, img. Aí coloca src source, é de onde é que essa imagem está vindo. É igual a imagens barra hamster 1.jpg, acho que era o 1 que a gente pegou. Isso aí é um JPEG, é uma imagem. Isso aí vai colocar um hamster lá no nosso site. Vamos ver se foi. Vamos falar daqui a pouco. Essa é a nossa homepage, nós temos um hamster agora. Dá pra botar copyright aí? Dá pra colocar um copyright aí, já tá ficando no nível do Facebook já, né? Não, acho que mais uma só que precisa. Então, eu ouvi alguém perguntando para que serve aquela tag A. Eu ouvi alguém falando sobre isso. É porque uma coisa importante que tem em site é, além de você colocar texto, além de você colocar imagem, é mais o quê? Linkar para outra página que vai ter outros textos e outras imagens, certo? Que? E outras linkagens, com certeza. Como é que a gente linka? É usando uma coisa chamada A. Tá? E esse A, a gente tem que colocar um hiperlink referência. A significa aí âncora, no caso. Tá? A palavra em inglês tem a ver com link. href quer dizer hiperlink referência. E vai para o site, não sei, 650.com.br. Certo? Agora, só que esse A aí, na verdade, ele só está falando, eu vou clicar e vai me levar para cá. Mas em que eu vou clicar? Você não tem que botar a barra depois do E. Você tem que colocar a barra depois do E? Não, não precisa não. O navegador já... O navegador eu já coloco para você. Igual eu coloco o 2.80. Um navegador muito bom, você ia ter que colocar. Você ia ter que colocar. Até o 2.80 você teria que colocar. Tá? Mas falta uma coisa aí. Se a gente só colocar isso aí, não vai mudar nada, porque onde que eu clico? Eu não coloquei nenhum lugar para clicar. Só que ele aceitou como sendo no próprio hamster, porque o navegador é um pouco esperto. Tá? Mas eu não explicitei isso não. Se eu colocar aqui então, link aqui, e depois fecha o A. Eu não tinha fechado antes, ele tinha interpretado que eu tinha fechado depois do hamster. Mas, então, o meu link está aqui, e, na verdade, tudo que está dentro desses 2 As vai ser o meu link. Se eu clicar lá, ele vai me mandar para o site 650. Fala. Se eu botar o barra A depois da imagem do hamster, ele vai aceitar os dois? Vai aceitar tanto o link aqui, quanto o hamster como o seu link.
Só que isso não vai funcionar, então eu vou colocar, porque não tem internet aqui, então eu vou colocar localhost /c50 para vocês verem que vai funcionar. Link aqui. Só que ele colocou o link aqui do lado do hamster, ficou esquisito. Mas realmente o link funcionou, certo? Só tem um probleminha aqui, porque o HTML tem algumas convenções, como por exemplo, H3, H1, qualquer H é um título, quer dizer que é importante, quer dizer que o HTML deixa uma linha só para ele, automaticamente. Uma coisa como um hiperlink, não necessariamente precisa de uma linha só para ele. Você quer botar um texto e lá no meio do texto tem um hiperlink, certo? Então, ele não faz isso para você automaticamente, então ele coloca isso na mesma linha do resto. O resto é o quê? Uma imagem de um hamster. Por isso que ficou daquele jeito ali e tem um link na mesma linha do hamster. A gente poderia colocar um pula a linha depois disso aqui, que é um BR, break, significa pula a linha. Fala. Quando você colocou o endereço da imagem, ali ele está acessando a pasta que está dentro do... Exatamente. Da pasta que tá comum ao arquivo. Isso aí tá falando, pega essa imagem dentro da pasta que eu tô e procura a pasta imagens, depois procura o arquivo hamster1.jpg. Uma imagem que não tivesse na mesma pasta desse arquivo de texto que você está editando, Aham. como faz? Você poderia colocar coisas do tipo ... tá? Ponto, lembra do Linux, ele vai um para trás. Mas isso aí não é muito utilizado, não. O que é mais utilizado é... Coloca uma barra no começo. O que uma barra no começo quer dizer no sistema operacional Linux? Você partir de onde você já está. Não. O nada significa partir de onde você já está. Uma barra no começo quer dizer não o home, mas o root. Quer dizer o diretório root, o raiz. O tiozinho não vai funcionar como home aí, porque você não tem um home. Porque o meu root é www. É o root do servidor. O servidor, ele não é o computador inteiro. O servidor está funcionando só aqui dentro. var www. Dentro de www é o meu servidor. Não tem a parte de fora, não tem home, não faz parte do servidor, tá bom? E se eu falar então esse barra aqui, aí eu falar cc50, ou então hamster, não, o nome é class barra imagens barra hamster1.jpg, aí ele vai achar da mesma forma. Mas como eu sei que imagem está no mesmo diretório que eu estou agora, eu só preciso colocar isso aqui. Alguma pergunta? Não? Vamos ver se vai funcionar? Agora ele colocou, pulou a linha. E ele está realmente com o hamster aqui e o link está funcionando. Muito bom. O símbolozinho aí É da imagem, faz parte da imagem aquele símbolo lá. Uhum. Alguma pergunta sobre esse HTML aqui? Alguma coisa? Agora a gente vai dar uma olhadinha no CSS, que é a coisa de estilizar a página. Como que eu crio aqueles quadrinhos, tipo, editar login e senha? Ah, vamos ver isso daqui a pouquinho também, mas primeiro vamos olhar o CSS. Essa página, eu sei que ela já está bem estilizada, já está bonita, né? Mas se a gente estilizar um pouquinho mais, também não vai ser um problema. Então, eu vou simplesmente usar um parâmetro chamado style. Quase. Esse parâmetro style fala o que está ali dentro é CSS, não é mais HTML, tá? E CSS tem também, é uma outra linguagem, mas ela é bem simples e as coisas são bem intuitivas. Tipo, se eu quiser mudar a cor do background através do CSS, ou então a cor do texto, é só eu colocar color é igual a blue. Por exemplo. Não é igual não, é 2 pontos aquilo ali. Tem que ser 2 pontos. Posso colocar O hexadecimal? Pode colocar o hexadecimal também. Mas ele também lê blue, ele também lê hexadecimal. Agora a cor do texto que está ali virou azul. Tá vendo? Tá? E isso é CSS, não é mais HTML. E eu posso encher isso aqui de coisa. Por exemplo, eu posso colocar a margem à esquerda é de 50 pixels. Tá vendo que é tudo separado por um ponto e vírgula. Cada novo comando CSS é separado por um ponto e vírgula.
Então a margem da esquerda quer dizer que vai ser 50 pixels. Vamos ver o que isso vai fazer. Já está ficando mais parecido com o Facebook agora, né? Já está azul, já é meio caminho andado. Então, CSS, aquela coisa de BG Color aqui, é ultrapassada, tá? Isso é coisa da web quadrada de 20 anos atrás. Então, usar HTML para fazer estilo de letra, cor de qualquer coisa, posicionamento, é ultrapassado. Antigamente usavam tabelas. Colocava uma tabela e depois tirava a borda da tabela para ninguém ver a borda da tabela, para posicionar as coisas e colocar margem. Criava uma tabela que não tem nada para servir de margem, por exemplo. Não é nem tão antigamente assim, ainda tem muitos sites que usam isso. E assim, meu curso que era 4 anos atrás, sei lá, era assim. Era assim que se faz isso. Mas, atualmente, isso não é mais aceito por programadores sérios, não aceitam mais esse tipo de coisa. Se alguém mostrar um site para um programador sério desse tipo aí, que usa tabela, não é uma boa coisa. Tabela é para ser usada para mostrar uma tabela, e não para posicionar coisa no site. Posicionar, usar esse tipo de coisa como margem ali, ó. Margem das coisas, certo? Aí, alguma pergunta? Alguém quer saber como é que faz alguma coisa em específico no site? Margem center existe? Existe como você fazer margem left é igual a auto, margem right é igual a auto. Isso quer dizer que auto quer dizer que o browser vai tomar conta. E se o browser tomar conta da margem, não deu certo. Porque depende do browser também. Mas tem uma configuração dessa, eu tenho que olhar qual que é para o Google Chrome, mas tem uma configuração dessa que ele vai botar no meio. Align Center não é CSS. Não é CSS, é HTML. E é ultrapassado também. Teste Align. Tem o Teste Align Center, mas ele vai alinhar o texto no meio desse H1 aqui. O H1 ele está restrito só ao cantinho. Faz sentido o que ela falou, né? Se eu botar margem left, 2 pontos margem right, dá certo? Não dá certo não. Não dá certo não. Não dá certo. Tá. Mas essas coisas eu também não fico me prendendo muito a lembrar quais são exatamente os comandos, não. Quando eu quero alinhar uma coisa no meio, eu escrevo no Google, alinhar no meio, CSS. Aí a primeira página que tem lá vai falar qual que é o comando que eu tenho que usar. Tá? É fácil, tem um site chamado W3, mas se você mudar de computador, de tela, isso vai dar errado depois, tá? Eu quero ver se você pegar um monitor de 22. Aham. Tem um site chamado W3, que vocês vão usar muito, que ele tem todas as referências de como estilizar coisa com CSS e como usar HTML adequadamente, tá? Tem como fazer uma página diferente só pro CSS também, né? Tem como fazer. O site 650, por exemplo, ó, tem aqui uma pasta que é só o CSS, que tem um arquivo chamado styles.css, que tem todo o CSS do site 650. Ó. É isso aqui tudo. Aí começa falando que basicamente a margem é 0, o padding é 0, a borda é 0, a direção é para lá. Aí tem esse text align que fala para onde é que você vai alinhar o texto. Depois é o tamanho da fonte, por exemplo, que é 12 pixels. A gente pode mudar a fonte aqui. Classe tá aqui. Style, font size, 96 pixels, por exemplo. Coloquei uma fonte grande ali. E além dessa fonte grande, eu quero que fonte, mas que padrão de fonte? Fonte style, Comic Sans, né? Eu não sei se é assim que escreve Comic Sans, não. É assim? Não sei não. Tem uma coisa depois de Comic Sans, é muito palavra. Link aqui. Com tamanho 96 agora. Tá? Não tá em Comic Sans não. Mas pra fazer o Comic Sans é só procurar no Google também, que ele vai te dar o nome exato que você precisa escrever lá pra colocar com o nome Comic Sans.
fazer site é muito procurar no Google. Você vai pensar, o que eu quero fazer? Eu quero colocar isso aqui no centro. Procura no Google como colocar no centro. Ele vai te dar o CSS exato que você vai precisar colocar, você vai copiar e colar lá. Aí depois, eu quero transformar isso aqui em magenta. Você vai procurar no Google como é a cor do magenta. Aí você vai pegar a cor do magenta e botar lá. É tipo isso, tá? E alguma pergunta então sobre HTML aqui e CSS? O nosso site ainda está faltando uma coisa para ele ser igual ao Facebook. O Facebook, ele tem caixas de texto que você pode conversar com o site. O usuário, ele pode colocar input. É tipo o scanf aí, o getInt, a biblioteca C50 aí, tá aí, tá? Nesse caso é tudo getString. Mas é interessante como a internet já está há muitos anos aí, e durante todos esses anos, o tipo de input que o usuário faz continua restrito a umas 4 coisas. Que é caixinha de texto, botãozinho de selecionar sexo masculino e feminino, é aquela barrinha de rolagem que você escolhe qual a cidade que você mora, e a caixa de múltipla opção que você pode sair marcando assim. É o único jeito que você pode colocar input na internet. Vocês pararam para pensar? Já pararam para pensar nisso? É o único jeito que você pode colocar input na internet é com isso. É com caixinha e essas outras 3 coisas que eu falei. Além disso, não tem nada. E há 20 anos atrás já era assim. Tá? Mas serve muito bem. Acontece que quando você faz coisas no site, por exemplo, logar, ele começa a escrever coisas ali em cima. Ó. Nave é igual a cPanel, por exemplo. Aquilo ali é o cliente conversando com o servidor. Se você prestar atenção inspecionar elementos. Isso aqui vai ser o melhor amigo de vocês quando vocês estiverem mexendo com o web. Quem tem o Google Chrome, ele já vem com o Google Chrome. Só clicar com o botão direito e clicar em inspecionar elemento. Quem tem o Mozilla Firefox, tem como baixar uma coisa chamada Firebug, que é um insetinho de fogo lá, que ele faz exatamente isso aí. Para que ele serve? Fazer o HTML ficar bonito, tá? Ele faz o HTML ficar bonito. Tem setinhas, pode abrir, fechar aqui, entrar aqui, abrir, fica bonito, você consegue enxergar as coisas no HTML. Não é mais, até aquela coisa do Google lá, ele faz ficar bonitinho e faz você conseguir enxergar as coisas lá do Google. Mas a coisa interessante que tem aqui é se você for em Network. E vamos tentar mandar isso aqui de novo. Ele intercepta tudo o que aconteceu, tudo que o cliente pediu para o servidor, que o servidor respondeu e devolveu para o cliente. O servidor devolveu uma coisa chamada index.php, que é basicamente o HTML final da página. Devolveu um arquivo de CSS, que é aquele styles.css. Devolveu esse aqui .js, que é alguém chuta? JavaScript. Devolveu um PNG aqui. Não, é JavaScript. Devolveu várias coisas que são as coisas que fazem parte do site. Se a gente clicar em uma, ele dá especificações. Tem um método que essa coisa foi pedida, que é o método get. A gente vai ver na próxima aula que tem 2 métodos que você pode pedir coisa para o servidor, que é get e post. E que são exatamente aquelas coisas ali, nave igual a cPanel, é um jeito de você falar para o servidor, eu quero esse site, mas eu quero esse site com um parâmetro chamado cPanel, uma coisa assim. E aí ele fala um monte de coisa aqui, que isso aqui é do tipo HTML, fala todos os cookies que tem, que a gente vai ver o que é isso também. Mas daqui a pouco, vocês vão ver que isso aí não vai ser mais tão críptico quanto tá. O que foi? Pode mudar ali em cima, entendeu? Tipo, dependendo do que o cara, do programador fez, por exemplo, o site do Santos, na época, que a notícia, o título da notícia, era passado por get. E tipo, o cara mudou. Aí o cara do não salve, ele chegou e mudou lá no get, deu enter e apareceu. E apareceu uma notícia que ele que fez. Que ele inventou, que o Santos tinha ido pro Flamengo. Tem como fazer umas coisas assim. Não, se eu quiser aqui, eu posso hackear o site C50, olha, presta atenção. Hello World, o chat está online no momento. Eu identifiquei aqui que está nessa parte aqui do HTML. Eu vou falar
eu vou pegar aqui e vou mudar. Opa, hackeei! Aí eu dou Enter. Agora eu tiro o screenshot e boto no Facebook. Falo para todos os meus amigos que dá pra fazer isso no Facebook, no Google, dá pra fazer em qualquer site. Tá? Porque isso aí é HTML. HTML está no seu computador. Tudo que está no seu computador você pode alterar do jeito que você quiser. Tá vendo? Então...